Este programa é um oferecimento de Markup, a plataforma de prosperidade da Marcel. Há mais de 40 anos elevando a logística do Brasil e agora elevando também os seus ganhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque está passando às 18h30, o canal com o Felicíssimo na TV Caminhoneiro, né, que é nosso embaixador, que é nosso parceiro de negócios e de jornada com os caminhoneiros. Então nós estamos começando mais um episódio maravilhoso. Hoje, aqui no Café Felicíssimo, a gente não vai falar só de história. A gente vai falar de estrada, de realidade, de vida. Né? É onde acontece o dia a dia. E hoje a gente trouxe alguém que não é uma pessoa que se comunica somente, né? É um amigo que a vida e que Deus me deu, né? E alguém que é a voz da estrada. Criou até, vocês vão estar vendo aqui, Vida de Estradeiro, que traduz efetivamente o que é. Eu estou aqui com essa celebridade, eu tenho essa vantagem de ter celebridades comigo. Eu estou aqui hoje com o Jaime Alves, o repórter, o head, a voz da Vida de Estradeiro. Seja bem-vindo, Jaime. Muito obrigado, Felicíssimo. É um prazer enorme estar aqui. Com essa abertura que você fez agora, eu estou lisonjeado. Que legal. A gente bate papo aqui nos intervalos, né? Ou antes, antes de começar, não é nem um intervalo, né? E a gente estava falando de vida, né? Como é importante. E o Café com Felicíssimo foi criado para isso, Jaime. Para que a gente possa trazer vida, trazer o que é bom, as boas práticas, para trazer para o negócio, porque quando a gente traz vida para o negócio fica melhor, né? A vida e os negócios ficam melhor. Mas mais do que isso, é para levar pessoas a acreditar nelas mesmas de como é possível. E eu quero quebrar até um protocolo para mim falar de você. Eu fui num compromisso e fui atendido por uma pessoa especial, né? Que não é mais especial hoje, que é uma pessoa que tem espectro autista num estacionamento. E como é importante as boas práticas, né? E aí ele me atendeu de uma maneira, rapaz, melhor do que a maioria da população brasileira. Bom dia, que legal que você está aqui. Falei, cara, mas meu dia já, se tinha alguma chance de estar ruim, não vai estar mais. Porque com esse atendimento, e na hora de ir embora, da mesma forma, sabe? Exaltando por ter estado com ele. Então é isso que a gente faz aqui. O Café com Felicíssimo vai trazer essa energia, alguém de energia, pessoas de energia que vão contagiar. Você, nosso amigo caminhoneiro, você, nosso amigo empreendedor, as pessoas que dão oportunidades para caminhoneiros, as empresas, os empresários. Então a gente vai falar com vocês hoje. E como eu falei, eu estou aqui com o Jaime, do Vida de Estradeiro. E eu quero saber um pouco o máximo possível, do Jaime antes, o Jaime Pessoa, que é o idealizador, mas que tem uma história antes dessa chegada na Vida de Estradeiro. Eu sei um pouco, mas muito pouco, você vai me contar mais agora. Essa jornada, gente, como te trouxe até a Vida de Estradeiro e como a sua família fez parte dessa jornada, né? Porque junto com você aqui está a sua família, né? Sim. Representada por você. Então, já me conta pra gente aí, como é que foi a chegada até aqui, né? Muito bem, eu sou lá de Barretos. Poxa, que legal! Eu nasci lá em Barretos e o meu pai trabalhava na Bayer. Ele era técnico veterinário ali da Bayer, ele viajava muito, né? E a gente morou em alguns lugares, né? Algumas cidades pequenas ali do interior de São Paulo. E ele acabou se radicando, alguns anos depois do meu nascimento, em Fernandópolis, que é uma cidade para lá de São José do Rio Preto, né? Rio Preto, conheço um pouco. E foi ali que eu cresci, né? E saí de lá depois, lá na minha adolescência, para estudar. E o meu pai, ele trabalhou em algumas empresas ali, depois ele foi gerente de um supermercado, e no supermercado tinha 2 caminhões.
Então aí começou um pouco da minha história. Você começou a Com ver pelo caminhão. menos o caminhão, Comecei a ver. Hum. E eu, moleque, nas minhas férias, não tinha muito o que fazer ali na cidade, né? Eu jogava bola, andava de bicicleta, ia nadar e meu pai chegou um dia para mim e falou, cara, você quer fazer uma viagem de caminhão? Vamos dar uma Mano, volta? Na hora. E Você aí eu foi. fiz a E minha... você tinha quantos anos, mais ou menos? Cara, ali eu já tinha uns 13 por aí, 14 Era um menino anos. adolescente. Era um adolescente. Aí eu fiz minha primeira viagem de caminhão aqui para São Paulo com o Nenê. A gente viajava em 2, né? Era um caminhão amarelo e um azul. 2 Mercedes, 1113. 1113, o famoso 1113. O famoso 1113. Foi o primeiro caminhão que eu dirigi. Foi esse amarelo do Nenê. Veio a primeira viagem, a segunda... Nós fizemos ali, eu e ele, umas 6, 8 viagens, sempre nas férias, né? A gente vinha aqui para a zona cerealista de São Paulo, carregava o caminhão, voltava para Fernandópolis. Experiência de caminhoneiro mesmo. Experiência Com de 13 caminhoneiro. anos de idade. Com 13 anos de idade. Que legal. Eu era um ajudante ali. Sim, claro. Mas, cara, eu dirigi aquele caminhão. Você dirigiu? Eu dirigi. É alto, viu, gente? É uma pessoa alta, então não tem muito desafio. O caminhão, você já era alto com 13, 14 anos, então acho que ficou mais fácil. O desafio ali, cara, o Nenê chegou pra mim, ele parou o caminhão no acostamento da rodovia, ali na Washington Luiz, perto de São José do Rio Preto, falou, cara, você vai dirigir agora. Aí eu falei, eu vou, ué. Você falou que eu vou, né? Eu vou. E fui. Ele me explicou ali, ele falou assim pra mim, bom, você já aprendeu a dirigir no Fusca aí do teu pai? Meu pai tinha um Fusca 69, foi nesse carro que eu aprendi a dirigir. Ele só tem uma marcha a mais, né? O 1113 tinha 5 marchas ali, bora. Foi uma emoção muito grande. Ah, você tinha carteira? Não. Não tinha. É uma experiência. É uma experiência. Isso aí. Mas o Nenê estava sempre ali, estava do lado e tal, e bora lá, vamos dirigir. Eu não pensei 2 vezes, porque, cara, é muito emocionante quando você entra num caminhão, quando você tem experiência de viajar e principalmente quando você tem experiência de dirigir. E foi ali que começou a minha paixão por caminhão, que veio resultar no Vida de Estradeiro. Né? Veio caminhando para isso. Mas teve algumas ações no meio aí, né? Passo a passo, né? Eu tive antes ainda, na minha fase, né, de criança, eu tive uma experiência também com caminhão. Numa viagem, estavam meus pais e o carro do meu pai quebrou à noite, ali na rodovia. Ele pegou uma lanterna, começou a pedir ajuda, parou um caminhoneiro. Esse aí eu era criança. E era um Scania Jacaré. Sabe? Caramba, hein? Laranjão. Detalhes, né, gente? É vida de estradeiro mesmo, conhece muito de caminhão, né? E aí, meu pai ali, o caminhoneiro, eles conseguiram dar a partida no carro, mas ele estava com uma pane elétrica, só conseguiram dar a partida e não tinha farol, era à noite, então o caminhoneiro veio na frente e meu pai atrás. Tem esse detalhe bem importante, eu gosto de enfatizar, né? E é uma categoria, são pessoas muito do bem, né? O caminhoneiro tem essa questão de ajuda, de apoio, porque tá vivendo ali na estrada, sabe os desafios diários, né? Exatamente. Que acontece. Nessa época que eu tô te falando, tinha muito mais do que hoje, porque as coisas mudaram bastante, né? Nós vamos falar um pouquinho disso. Mas essa foi a minha primeira experiência, porque eu não vim com meu pai, eu subi na boleia ali do Jacaré, do Scania Jacaré, e fui até Fernandópolis. Deu ali uns 50 quilômetros, né? E foi bem interessante, foi ali a primeira vez que eu havia entrado numa carreta, né? Tá. Foi bem bacana isso. Meu pai até convidou esse caminhoneiro para jantar em casa, em agradecimento. Ele jantou em casa e tal. Depois ele foi embora. Bom, nunca mais vi, mas fica aí o meu agradecimento a ele. Você que tá olhando, tá vendo? Eu tô olhando no câmera. Você que tá, e com certeza deve estar ouvindo já aqui. Um agradecimento muito importante, inclusive, né?
E aí a vida foi seguindo, eu saí de Fernandópolis, fui para Mogi das Cruzes fazer faculdade, depois vim para São Paulo. Fiquei um tempo distante ali do caminhão, mas na faculdade eu fiz faculdade com o Trucão, Pedro Trucão. Pedro Trucão. Né? Quem não conhece. Nos conhecemos ali, ficamos amigos, aí terminou a faculdade, o Trucão foi fazer uns trabalhos dele, eu fui fazer os meus, fui para assessoria de imprensa, eu fazia esportes, depois fui para fazer assessoria de imprensa na área de comunicação e marketing, economia, e aí teve um dia que eu voltei a ter contato com o Trucão, anos depois, e foi quando ele estava montando um programa que se chama Pé na Estrada, está no ar até hoje, ele me convidou para fazer um piloto. Aí eu fiz o piloto. Você foi para dentro do Pé na Estrada. Fui para o Pé na Estrada, então aí eu voltei de novo dessa minha, né, começou lá na infância, passou um período... Uma conexão novamente, mas já formado, com mais conteúdo. Voltei novamente aí para a estrada. Então eu fiz 20 anos lá, fiquei 20 anos no programa, minha última matéria foi no 20º aniversário do programa. Aí eu saí porque eu senti que estava na hora de eu tocar a minha vida, seu né? Projeto. Tocar o meu projeto, né? Aí eu tinha já um canal no YouTube, que tinha o meu nome, Repórter Jaime Alves, e logo depois que eu saí, eu falei, não, eu vou botar um outro nome nesse canal, eu preciso de uma conexão, um nome que conecte com o que eu faço, e tá aí, o Vida de Estradeiro. Por que Vida de Estradeiro, Felicíssimo? Por quê? Porque eu gosto de sentar junto com um estradeiro, que pode ser um caminhoneiro, um motorista de ônibus, pessoas e relatar que pegam a estrada, história. E contar a história deles. Então, é esse bate-papo, né? É uma coisa que eu fazia no programa de televisão, eu não tinha muito tempo e não era o perfil. Meu perfil era matéria, né? Você ia para entrevistar as pessoas. Você desenvolvia a matéria, diferente de construir uma história, né? Exatamente. No canal, eu bato um papo com um caminhoneiro ali e eu conto um pouco da história dele, o ponto de vista dele sobre diversos assuntos, né? O que gira na estrada, né? É economia, é diesel, segurança. É vida, né? de estradeiro. É vida de estradeiro, porque eu gosto de contar a vida dele. Você falou aqui para nós, né, que formação, teve uma experiência com um caminhão lá atrás, e eu gosto de reforçar para todos, né, a potência do caminhoneiro no nosso país, como você mesmo falou. A gente hoje, a procura em ser caminhoneiro, infelizmente, está um pouco menor, em decorrência das dificuldades que se impõem, mas que tem pessoas como você, como eu, como outras, que querem levar mais liberdade, potência para alguém tão importante, através desse canal super gigante que nós temos, que é a TV Caminhoneiro, onde nós estamos inseridos, hoje nesse programa, inclusive falando disso. Quando você disse que lá atrás você teve um movimento, uma inclusão, né, dentro de caminhões, entendendo um pouco da história, porque teu pai te levou para isso, e aí, lá na frente, vivendo. E você me falou de 20 anos, né? Depois de formado, jornalista já, o Jaime é jornalista, depois de formado, depois de ter construído a experiência durante a trajetória aí, trabalhou diretamente com os caminhoneiros, né? O Pé na Estrada era isso, né? Era isso. Matérias falando de temas sobre os caminhoneiros ali. Quando você entrou de fato, né? Porque daí você não era só uma experiência, mas era a vivência, né? Exatamente, profissional. O profissional que vai contar a história. O que a estrada te ensinou e consolidou essa importância do caminhoneiro para ter vida de estradeiro? O que de importante a estrada te ensinou nesses 20 anos? Porque é muita estrada, né? Realmente, é muita estrada. Olha,
que a estrada me ensinou? Cara, eu acho que a gente tem que estar aberto para aprender todos os dias. E Isso é importante. Adorei essa fala. E eu, quando aparecem essas pérolas, eu paro. Né? Todo mundo já viu. A gente tem que estar disposto. Tem que estar disposto. Isso para aconteceu estar no disposto, você tem que estar com o coração aberto. É porque se você achar que... Né? Se a gente entender que sabe tudo, acabou. Né? Não tem. Tem que estar aberto para aprender mais e para transformar a sua vida e a vida dos seus melhor, né? Exatamente. Mas continuando aí... A gente troca, né, informações, né? A gente troca experiências, né? Tá. E na estrada, eu sempre tive essa postura de estar com bem aberto, a mente aberta, coração aberto ali para ouvir, né? Ouvidos abertos ali, ouvir mais do que falar. Você falou bem o coração ouvir. aberto, né? Sim, o coração aberto, porque eu acho que quando você você se abre para ouvir o outro, ouvir as histórias, você acaba tendo uma percepção mais fina, né? Você consegue ter uma leitura mais profunda do que aquela pessoa está falando além das palavras, né? Então você tem uma percepção mais aguçada, a perceber olhares, perceber momentos, entonação, né? E você fica mais sensível, né, para absorver. O meu objetivo é entender, é contar a história, é dar ouvidos e dar voz para o caminhoneiro. Isso é importante. Eu acho. Dar voz. Dar voz ao caminhoneiro. Que é uma categoria, um ser humano muito importante, porque trouxe isso aqui para nós, né? É tudo que está aqui, tudo que tá veio aqui de caminhão, né? 75% um dado da Luana. Que tá Exatamente. Aqui pesquisou no momento. O Brasil é um país rodoviário. Rodoviário. 75% de tudo que se movimenta por caminhão. Olha a importância desse profissional. E a voz, né? Para ouvir as realidades. Voz. Dar voz ao caminhoneiro. Então, como que eu dou a voz ao caminhoneiro, Felicíssimo? Eu vou até ele. Né? Eu vou até o caminhoneiro, é tudo muito simples, sabe? No canal Vida de Estradeiro é simples. Eu vi, você tá junto do lado, faz a comida junto ali no caminhão, né? Nossa, eu sou convidado direto na caixa cozinha ali, a gente comer, e sempre que dá eu sento ali, porque também é outra experiência, né? Que legal, eu também vou, eu e a Luana já temos um compromisso aí, nós vamos nessa jornada com você aí em breve, porque que a gente vai, né? A gente tem o prazer do Jaime estar com a gente também nessa jornada desse movimento do Marquee Promotores, que vai levar liberdade. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco do Marquee Promotores, mas é viver, né? Dar voz para isso. A gente está nesse momento de dar voz, dar liberdade para uma categoria e um profissional e um ser humano muito importante. E o que as pessoas não sabem sobre a vida do caminhoneiro que você pode contar para nós aí? Jaime. Olha, eu acho que para o público, em geral, o público que é da estrada tem essa noção, né? Sabe o que é o dia a dia, né? Agora, o público que está fora, às vezes não sabe, não tem a noção do que se passa, né? na vida de um caminhoneiro, né? E às vezes no trânsito as pessoas não têm noção e se esquecem da lição de física, né? Não sabem que uma massa, que é um caminhão, tem muita dificuldade, muito mais do que um carro, de parar. Então é por isso que acontece acidente, entrando na frente do caminhão, o caminhão não vai frear imediatamente, né? Então o que as pessoas não sabem? Uma das coisas é essa. Não falta essa noção de saber que o caminhoneiro, ele tem uma necessidade ali na condução do veículo, ele tem aquela massa toda, ele tem uma grande responsabilidade na mão. Quase 10 vezes maior. Exatamente. Mas que muitas vezes ele não pode fazer nada se um carro entra na frente dele inesperadamente, né? De forma tão repentina que fica difícil ele tomar uma atitude a tempo. Então as pessoas muitas vezes se esquecem disso, né? E aí provocam um acidente. E outras coisas que eu acho que as pessoas não sabem ou não levam em consideração é a vida desse cara. Isso é importante. Eu acho que para a sociedade
muitas vezes ele é invisível, né? Porque a gente só pensa nele quando tem um problema, quando tem uma manifestação que para a rodovia, quando tem falta de um produto nas prateleiras do supermercado, porque o caminhão não chegou, se atrasou. Mas no dia a dia as pessoas não pensam, né? Quem é esse cara? Pô, esse cara também tem a família dele, esse cara precisa ganhar dinheiro, esse cara, ele tem o trabalho dele, ele precisa evoluir, ele precisa também estudar, aprender. Esse cara tem, acima de tudo, quem ele espera em casa. Que é, né? que é o que move todas as pessoas, né? Exatamente. Pra onde a gente volta. Né? É para onde a gente volta, né? Esse cara tem um lar, esse cara tem esposa, que é chamada de Cristal na estrada, esse cara tem... Olha outra coisa que a gente não sabe, eu não sabia. Como é a esposa chamada de? Cristal. Cristal, É a Cristal. Legal. Então ele tem a Cristal. A Cristal dele. está em casa. A Cristal está em casa. Daqui a pouco eu vou lá para a Cristal também. Eu também. Ai, que legal. Então ele tem ali os filhos dele, ele tem que movimentar essa casa, ele tem que trazer oxigênio para essa casa, né? Ele tem que trazer dinheiro, que o dinheiro vai dar o oxigênio, vai trazer ali toda a movimentação da casa. É o dinheiro que vai levar o filho para a faculdade. E muitas vezes as pessoas encaram esse motorista como um cara que só pega uma carga num ponto, leva até outro. Esse é só o lado profissional. Mas onde que está o lado desse cara, o lado pessoal? É aí que acontece que ele sofre pra caramba na estrada com falta de infraestrutura. É empresa que não tem um banheiro para esse cara, não tem um local para ele parar. Eu sinto que ele é menosprezado, apesar da importância que ele tem. E isso acontece com muita frequência. Quando você falou de infraestrutura, a gente também vem abordando bastante aqui, né? O tema infraestrutura. Aí o Jorge, o senhor da Marcel, ele me fez até me apontou um detalhe. Infraestrutura é algo muito complexo e que engloba e que fala de várias necessidades, né? A gente fala de infraestrutura, estradas, né? Aeroportos, portos, né? A gente fala de infraestrutura de abastecimento, a gente fala e quando a gente fala de infraestrutura do caminhão também, né? Ter um local adequado para o caminhoneiro parar, porque tem caminhoneiro que eu sei que roda 20, 30 horas, né, para chegar no destino, se não mais, né? Eu sei mais ou menos isso. Então a infraestrutura é importante mesmo, mas você me falou pontos importantes que é realmente que a gente não conhece. Um dos pontos é a Cristal, né? Isso foi fantástico, a gente tem família e você abordou algo importante para nós, para todas as pessoas que estão nos assistindo. Todos voltam para casa, né? E todos querem voltar para casa, esperando. Eu tenho meus filhos, o Luco, o Mateu, a Valentina, a Yolanda, você tem a esposa e as duas filhas. Isso, a Maria Eduarda e a Valentina também. A Maria Eduarda e a Valentina esperando. Então, quando a gente... E indo para esse cenário que você... não é só um criador de conteúdo, né, James? Você não cria conteúdo, você é um jornalista que trabalha para mudar isso, né? Para dar voz. Eu assisti, e antes de... até para fazer uma parceria com o Jaime, que ele é embaixador do Markup Promotores também, mas eu vi o que o Jaime busca fazer é efetivamente falar, dar voz, mais do que falar, né? Você ouvir e fazer ecoar isso para que a gente melhore. Porque toda melhora vem de movimentos mesmo, né? Não tem como melhorar sentado esperando que vai melhorar. Precisa falar, né? Precisa falar, precisa às vezes jogar a carga no chão, para dizer que precisa de uma plataforma elevatória veicular, precisa... Marcel, inclusive, né? Que é Exato. o melhor. Preciso gritar que eu tô ficando 5 dias esperando. Então eu preciso ter autonomia e liberdade. Você tem, caminhoneiro. Você que vai se tornar promotor do Jaime, você tem liberdade, você pode ter liberdade. Então, você, muito mais que um criador de conteúdo, você é um jornalista. O que muda nisso? Para essa condução? Porque é diferente, né? Criar conteúdo, tem vários influencers aí que criam conteúdo. Mas ser jornalista, para dar voz, tem uma outra, peso, uma outra conotação, não?
Olha, eu atuo da seguinte forma, eu uso técnicas de jornalística, né? Mas o que eu uso muito é o meu lado humano mesmo. Legal. Que é aquele de sentar, bater um papo, sabe? Entender e transmitir. Então, eu uso técnica jornalística na hora que eu estou batendo um papo, na hora que eu estou perguntando, né? Na hora que eu vou redigir um texto. Eu estou usando o meu lado jornalista. Mas muitas vezes, quando eu estou ali ao lado do caminhoneiro, é o Jaime. É o Jaime cidadão mesmo. É o Jaime que quer interagir, quer conhecer. E é isso que eu faço já há muitos anos, né? Eu também fiz um jornal para pedreiro. Verdade? Como chamava esse jornal? Jornal do Pedreiro. A criatividade maravilhosa, né? Jornal do Pedreiro. Jornal do Pedreiro, legal. Que eu fazia ali para Votorantim Cimentos, tinha uma editora, uma empresa, uma agência de comunicação, FMF Comunicação, que editava e eu era um repórter ali. Então, eu ia até esses caras, então eu ia até o canteiro de obras, né? Por que eu tô falando isso? Porque tem uma semelhança muito grande ali com o caminhoneiro. E eu fazia com os pedreiros a mesma coisa. Sentar ali com o cara, bater um papo. Às vezes eu vou conversar com um caminhoneiro, assim como eu fazia ali com o pedreiro, eu sentava meia hora antes só para depois começar uma entrevista. Então eu estava interagindo com o cara. Todo um backstage ali, todo um começo, todo um início, para depois começar de fato a entrevista. E eu faço isso. É claro que às vezes na pressão do dia a dia vai um pouco menos, ali um papo ali de 10 minutos ali, eu já consigo extrair um pouco, falar, poxa, esse cara tem uma história bacana, esse cara é interessante da gente falar, né? Contar a história dele. Cara, tanto o pedreiro quanto o caminhoneiro, eu via profissionais fantásticos. Pedreiro dando aula em engenheiro. Já vi disso. Isso aí tem de um monte. Né? E o caminhoneiro a mesma coisa. Né? Por quê? Que é um conhecimento prático, uma vivência prática muito grande. Então traz essa bagagem, esse contexto cultural muito grande, né? Do seu dia a dia. Então eu gosto disso, Felicíssimo, ir lá para a estrada, bater um papo, nesse papo eu consigo extrair, entender desse cara o que ele tem de principal ali que a gente possa trazer isso pro vídeo, né? Pelo que eu estou entendendo, Jaime, aí é legal a gente dividir isso, porque isso é a nossa prática, a prática de entregar o melhor, de fazer o melhor, né? É muito mais do que o trivial, você busca o essencial, né? Aquela experiência diferente para traduzir isso, para explorar da pessoa, para levar para todos os seus ouvintes na vida de estradeiro. É basicamente isso. Basicamente isso. Eu recentemente, né? Eu falo recentemente porque é recente mesmo, tem uns 4, 5 meses, eu conheci um pai e um filho, né? O filho especial. Cara, e eu vi aquele pai de longe, eu vi aquele pai cozinhando ali, se preparando ali um almoço, né? No caminhão. No caminhão. Tá. Eu tinha visto o menino passar por mim, ele foi até o banheiro e eu cheguei ali, fui falar com alguns caminhoneiros, depois o menino voltou e eu fiquei observando, pai e filho. Cara, eu falei, eu acho que ali tem uma história legal. De longe, eu observei só pela observação. E aí eu cheguei até eles e, cara, rendeu uma entrevista maravilhosa que demonstra a força desse pai cuidando com muito amor desse filho que tem síndrome de Down. Na jornada. Olha, cuidar de um filho assim... não é fácil, né? Imagino que não é fácil. Na estrada, eu acho que ainda tem um pouco mais alguns desafios, né? A mais. Entre esses desafios está você viajar com o teu filho e ele não poder entrar dentro da empresa, onde você vai carregar ou descarregar. Fica onde? Fica fora. Fica lá sentadinho? Tem um banquinho? Fica lá sentadinho, né? Tem um banquinho? Às vezes não tem nem isso. Que loucura. É loucura, mas a história é muito bacana. Então eu até convido, olha, você entra lá no canal Vida de Estradeiro,
pesquisa aí essa história, o caminhoneiro e o seu filho com síndrome de Down. É uma história maravilhosa. Uma história marcante. Marcante. Você conduz com essencial para dar voz, e eu queria entender um pouco melhor, porque é para isso que nós estamos aqui, para levar essa melhora para todo mundo, para você caminhoneiro, empreendedor, empresário. Como é que nasceu a vida de estradeiro? Como nasceu a vida de estradeiro? Você falou no início aqui que foi uma jornada, você teve experiência com caminhão, trabalhou no pé na estrada, né, com o trucão, mas algo te motivou a fazer vida de estradeiro, diferente do que se tem por aí, né? Você queria mostrar algo que ninguém mostrava. Sim, eu queria justamente mostrar aquilo que eu gosto de fazer, que é ouvir aquelas histórias e transformar aquelas histórias em algo interessante, em algo bonito de se ouvir. E aí, cara, as histórias são legais. Todo mundo tem uma história para contar. Histórias reais. Histórias de vida. Histórias de vida. Mais do que reais, né? São histórias, são reais, histórias Sim, reais. Mas traz vida, né? É vida pulsante, né? Exatamente. E é isso que eu quero. Então, eu acho que o meu diferencial no Vida de Estradeiro é isso. E ele tem esse nome porque é contar a vida da pessoa. Legal. Claro, num vídeo não vou contar a vida, eu vou contar um recorte da vida da pessoa. Não dá para sintetizar 40 anos Não dá. Mas contar as partes que possam fazer diferença, né? Por exemplo, no início desse ano, eu reencontrei um caminhoneiro que eu já conheço há alguns anos e convidei para uma entrevista. Ele tem um caminhão, um Mercedes-Benz 1519, acho. Eu vou trazer. Não lembro. Eu vou trazer esses patrocínios todos. Você já falou tanta marca que eu vou trazer todo mundo para cá. Aí sentei com ele, vamos bater um papo. E ele contou a história dele, cara, é uma história linda. Ele tem 76 de idade e o caminhão tá com ele há 46. Que legal, cara. Marcante, é o Roberto. Né? Roberto, eu tenho certeza que está nos assistindo agora. Roberto, um grande abraço para você. Abraço, Roberto. E a entrevista é o Roberto do Amarelão, porque o caminhão Roberto dele é um amarelo. Do Amarelão. O Roberto, eu conheci o Roberto porque ele foi entrevistado por uma TV alemã para um documentário. E eu participei também desse documentário, uns 10 anos atrás, alguma coisa assim, ou até mais. Uma jornalista portuguesa que trabalha numa TV estatal alemã. Ela entrou em contato comigo pelo Facebook na época. Facebook bombando, 10, 15 anos atrás. Somos amigos até hoje. E ela falou: Jaime, eu estou indo para o Brasil e eu preciso de um apoio. Será que você topa me apoiar? Eu vou fazer um documentário assim e tal. E o documentário foi para o ar. Ele conta a história de caminhões Mercedes antigos que ainda rodam no Brasil. Então, eu conheci o Roberto dando entrevista para ela, para esse documentário. E aí, recentemente fiz essa entrevista com o Roberto e ele conta a história de vida dele. Então, são histórias que eu gosto de trazer para o meu canal. É claro que no canal eu também falo de outros assuntos, né? Eu falo de produto, por exemplo, eu falo de caminhão, né? Eu vou em lançamento de caminhão, né? eu falo, né? Mas eu trago tudo né? dentro do campo ou dentro do ecossistema caminhões, Exatamente, né? porque tem a ver com o caminhão, com o caminhoneiro, com a logística. É claro que eu quero ampliar também. Eu já fiz vídeos sobre, faz tempo, até preciso refazer, sobre como elaborar um currículo, isso tudo com o objetivo de contribuir com a minha audiência para que possa ser um profissional melhor. Fiz vídeos sobre precificação, já fiz vídeos sobre isso, por que o frete está baixo, como a pessoa pode conseguir melhorar, sabe? Isso tudo eu trago, né? Até histórias de gente que está ganhando dinheiro com caminhão, né? Muita gente não acredita, mas é possível, né? Então tem gente que ganha. Qual é o segredo? Então eu gosto de trazer esse tipo de histórias, né? Legal. E aí, Felício, eu queria aproveitar e fazer um link dessa minha jornada com
o Mark é promotores? Sabe Eu por ia quê? entrar nisso agora com você, porque você Ótimo. vê desafios na estrada aí. Eu vejo Vai. desafios, eu vejo muitos desafios. Hoje, o principal desafio para o caminhoneiro é ganhar dinheiro. O frete tá baixo, o diesel tá alto, não cola, não dá A liga. conta não tá A fechando. conta não tá fechando. E esse cara tá muitas vezes no vermelho. Então, quando você me convidou e me explicou o que é o Mark Promotores, eu pensei, eu vou pegar. Esse negócio é legal. Esse negócio é interessante. Por quê? O caminhoneiro, ele está ali carregando, descarregando. Todo dia ele está fazendo isso. Esse é o trabalho dele, inclusive. É o trabalho dele. O Mark Promotores, eu enxergo que ele pode abrir uma janela de oportunidades se o caminhoneiro fizer um clique na cabeça dele e na hora que ele estiver parado ali para carregar ou descarregar, ele observar em volta o que é que tem de infraestrutura para facilitar esse carregamento. A vida dele. Para facilitar a vida dele. Facilitar a vida dele, facilitar a vida da empresa, facilitar a vida dos trabalhadores ali, porque muitas vezes esse carregamento pode ser feito de uma forma insegura e demorada, porque falta estrutura, porque falta uma plataforma. E aí o que eu achei interessante, você falou assim para mim, né, Jaime, você ou quem te segue não vai vender nada. Eu falei, Isso opa, aí. bom, porque eu não sou vendedor e quem me segue também não é. Não vai dar certo. Não se vai tiver dar que vender certo alguma se a gente coisa. tiver que vender. Mas, Jaime, vai ter que indicar. É só isso que vai ter que fazer. Ah, é? Como é que faz? Tá. Aí você me explicou como que funciona, eu baixei o aplicativo, eu vi e falei, poxa, mas é fácil isso. É muito fácil. Se eu estou ali observando que tem uma dificuldade, existe uma oportunidade. Você matou. Tem uma dificuldade e a maioria das dificuldades tem uma oportunidade. Acho que você tem números sobre isso, né? Sim. Hoje a gente tem, Jaime, infelizmente, no nosso país, a gente tem aí por volta de 3, 4% dos caminhões com o implemento que é a plataforma elevatória veicular. A gente não chega a 7% hoje dos galpões, CDs com plataformas niveladoras de doca. Quando a gente fala isso, né, e eu quero falar do Mark Promotores Marcel, porque ele surgiu com o desejo genuíno de fazer esse país movimentar cargas melhor. E quando a gente fala movimentar cargas melhor, a gente pensa primeiro no ser humano. Eu fiz uns reacts agora, a Luana me coloca em algumas situações bem importantes, assim, a gente vê algumas cargas e descargas que a gente olha o ser humano ali, a gente não... E o animal também é tão importante, tá? Eu já deixo bem claro que você fala, pô, como os animais, né? Então, os animais também são importantes. Agora, quando a gente fala do ser humano, ainda mais importante, em ordem de grandeza somente, de responsabilidade e tal, a gente não pode, por dois motivos, danificar a vida dessa pessoa, né? Primeiro, porque ele é uma pessoa que tem que voltar para casa. Tem pessoas esperando ele lá, ele é um ser humano que tem vida e vida para explorar e fazer o melhor aí para todo canto. E o segundo, que a gente não pode acabar com a economia do país. Se eu acabo com esse trabalhador, eu dou problema de saúde, eu onero o sistema de saúde que nós pagamos. Dúvida. Eu onero o sistema de aposentadoria antecipado, porque o cara não vai ter condições de trabalhar mais. Então isso tudo gera problema para nós mesmos. Quando a gente fala de estrutura para movimentação de carga, a gente não está fazendo um comércio. A gente está levando saúde, velocidade, produtividade. E o mais importante, que é o que fez, que você falou aqui, que faz a diferença, que você se tornou embaixador do mar, que é Promotores Marcel, é que a gente dá pro caminhoneiro, para você que está assistindo aí, caminhoneiro, você que trabalha em operações logísticas de maneira geral, aí, em qualquer área da logística, te dá a oportunidade de você, não tendo investimento, não sendo vendedor, não tendo tempo e não se dedicando o tempo todo, ganhar dinheiro com isso. Porque baixou o aplicativo Mark Promotores, como o Jaime falou, e muito forte essa sua fala, olhar ao redor,
ver uma dificuldade, ver um risco, ver uma movimentação de carga inadequada, carregando no lombo, Isso. colocando uma prancha, colocando uma madeira, jogando carga. A gente E enxergar isso como oportunidade. A gente simplesmente vem no aplicativo, apresenta o vídeo para a pessoa, porque tem que fazer sentido, né, Jaime? A gente sempre fala que nós não indicamos, nós recomendamos os promotores, né? A gente teve a felicidade de ontem premiar um promotor que recebeu de comissão 25 mil reais, né? Felicíssimo, olha isso, 25 mil reais. E ele usou 1h30 do dia dele para isso acontecer. Agora, eu fico imaginando o caminhoneiro, olha, você que me segue, né, lá no Vida de Estradeiro, ou você que está ouvindo aqui na TV Caminhoneiro, você tá com seu caminhão, vai parar, vai descarregar, observa. Ah, não tem uma doca. É uma oportunidade. Como é que vai fazer carga e descarga sem dó? Ah, vamos esperar a empilhadeira. Vai ficar na fila, né? Vai ficar na fila. Então, pode ser uma oportunidade aí para você. Então, basta enxergar isso, né? Então, basta vir para o movimento. E vem para o movimento. É isso que a gente está fazendo. E por isso que eu achei interessante e fiquei muito feliz em ser um dos embaixadores, porque eu posso falar com a minha audiência, vem comigo, porque tem umas coisas, tem uma coisa que eu não abro mão, é da minha credibilidade, que é uma coisa que a gente constrói ao longo dos anos, com bastante transparência e honestidade com o seu público, né? Quando a gente fala de credibilidade, é para isso que a gente foi construído, né? A gente acredita na credibilidade. Credibilidade é o que a gente constrói. Eu já recebi convites, né, para anunciar algumas coisas que isso eu não quero. Mas quando eu recebi o convite e entendi o Mark App, falei, não, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. E eu fico muito feliz de ouvir isso, porque de verdade a gente tem um prazer de levar prosperidade. Eu costumo deixar muito claro aqui, eu acredito na prosperidade, que ela é bem ampla, mas eu não sou demagogo, né? Prosperidade começa com dinheiro no bolso. Com certeza, tem que ter dinheiro no bolso. Se não tiver, tudo o resto vira filosofia, que é maravilhoso e temos que buscar. Mas tem que ter dinheiro para pagar as contas, senão não vai, né? E aí, você está falando de uma coisa importante. Você tem um monte de seguidores que são caminhoneiros, TV Caminhoneiro, vários. Começa com você. O Jaime falou que a gente tem que olhar ao nosso redor, né? Para olhar as oportunidades, para onde eu vou descarregar, se eu não tenho uma doca, vou ter que ter uma doca móvel Marcel. Mas começa com você. Você pode ter no teu caminhão uma plataforma elevatória veicular para você te dar liberdade. E quando você faz isso, você consegue movimentar melhor a tua vida. Porque você não espera mais. Você desce a sua carga, né? Então, quando a primeira chance que você tem é de você ter uma plataforma elevatória veicular Marcel. É a única do mercado que dá 36 meses de garantia. E é a única que o caminhoneiro que faz, que trabalha, né? E que todos fazem, 2, 3 cargas por dia, vão poder fazer 6, 4, 5, 6 cargas, porque vai ter mais velocidade. A produtividade, né? Vai ter o retorno depois de 3 a 6 meses, tem o retorno de volta do que investe. Sim, eu conheci a fábrica e eu vi como essas plataformas, esse produto, ele é forte, ele é resistente. A gente vê isso, é aço, né? O negócio é muito resistente mesmo e fica anos ali no caminhão. E você lembrou muito bem, é uma oportunidade para o caminhoneiro. E uma outra coisa que eu acho bem interessante, né? Principalmente para quem pega aí alguns trechos aí de serra, trânsito lento, risco de assalto. Uma plataforma daquela ali... Entra? Ninguém entra. O ladrão não consegue abrir o baú. É mais uma segurança. É mais uma segurança. Tem várias, e aí eu te convido... Não foi feito para isso, né? Felicíssimo. Não foi, mas aí eu te convido. Entra lá no @MarkAppPromotores, você vai ver todas as soluções Marcel, e aí isso faz sentido. Você vai ver o vídeo lá, você vai presenciar, vai falar lá do Jaime, de como é que você vai entrar lá, como é que você vai trabalhar com todo o suporte do Jaime, do Mark Promotores. Agora, tudo isso nos leva para um cenário bem importante que eu entendo que a gente tem que viver o presente, né, Jaime? A gente fala de presente, quando a gente fala do Mark Promotores, é o presente. É da pessoa ter a oportunidade de baixar o aplicativo agora, lá,
Faço isso agora. Fazer a indicação e já ganhar a comissão de 3% imediatamente. Então, isso é fantástico. Então vamos lá, Felicíssimo. Baixar o aplicativo. Baixa o Na aplicativo. sua loja aí, de ou na Apple Store ou na Play Store. Tá certo. Depois tem que colocar ali o código do Vida de Estradeiro, que é para você ficar aqui na minha base. Isso. E aí Né? você vai ter suporte. Você tem vários suportes, Vida de Estradeiro, TV Caminhoneiro. Você tem uma gama de pessoas do bem levando suporte para que você ganhe dinheiro agora. Ganhe dinheiro agora. Então baixe, coloca o código e vem com a gente com o movimento. No @marquepromotores vai te dar toda essa informação. Mas o que eu queria ver com você, já... Vamos só pedir para a Luana colocar na tela o código aí do Vida de Estradeiro. Ela já está colocando aqui, você vai ver, você vai estar vendo e já vai estar colocando no canal, vai aparecer no canal do Jaime lá, você vai colocar o código, que tem algo importante te esperando. E quando a gente fala disso, né, a gente fala do presente, e o presente é importante agora, mas tem que olhar um pouquinho lá, ali na frente, né? Para onde você enxerga nessa sua jornada, vivendo vida de estradeiro, para onde está indo o setor de transporte? Do ponto de vista do profissional caminhoneiro, não estou vendo coisas boas, não. Eu acho que esse profissional, a gente tem falado já há muito tempo da falta de motorista. Eu já fiz reportagens sobre esse assunto vários anos atrás. A gente vive um transporte de quase 30 anos atrás, né? Precisa Exato, evoluir, né? Precisa evoluir, mas precisa evoluir na forma de tratamento com esse profissional. É claro que o Brasil não está vivendo essa fase aí de só falta de caminhoneiro. Está faltando também profissional da construção, pedreiro, está faltando mecânico. Essa é uma realidade. Porque com o advento da tecnologia, vamos ser sinceros, né? Às vezes, e aí a importância da estrutura que a gente está falando. Porque sem estrutura, a pessoa não quer mais ficar carregando as coisas, não quer mais falta de estrutura. Não ter banheiro, não ter café, não ter horário para pausa. Aí o cara vai vender coisa na internet, fazer alguma coisa. Então, cabe a nós, que somos desse segmento, que acredita na logística, e mais do que isso, que vive e sabe da importância, é lutar, né, para que a gente dê estrutura cada vez melhor, para que a gente tenha profissionais e profissionais melhores também dentro do com certeza. Agora, todo, né? o que esse profissional mais precisa, assim, ele precisa de reconhecimento, claro, de valorização, que isso é respeito, é o básico, mas ele não tem. E ele precisa de dinheiro. As empresas investem aí R$1 milhão num caminhão de última geração, mas pagam um salário muito baixo. Tem empresa que tem ali programas ali para o motorista poder aumentar a renda dele, de bonificação e tal, mas com metas tão irreais que o cara não consegue bater essa meta. Então o que existe no mercado, eu acho que é muita hipocrisia, Felicíssimo. Eu acho que tem que valorizar esse motorista com dinheiro. Tem que pagar bem esse cara. Para que ele continue querendo estar aí. Para compensar, Felicíssimo. Compensar. Para compensar todo o sofrimento. Felicíssimo, um cara que fica 30 dias fora de casa, 60 dias fora de casa, isso é sacrifício. Um cara que não encontra na sua jornada uma estrutura de apoio e ele se sujeita a ficar parado dentro do caminhão em qualquer lugar, isso é sacrifício. Você tem dúvida. O cara que, ao contrário de você e de mim, que vê os filhos crescerem, esse cara não vê, isso é sacrifício. Você tem toda a razão. E não compensa se não tiver grana. Porque eu vejo assim, um determinado período da vida, a gente pode se sacrificar. Eu já fiz isso. Todos fazemos, Todos né? fazemos. Né? Você se sacrifica, mas se você está ganhando... Pô, eu tive um período da minha vida que eu trabalhei de manhã, de tarde, de noite. Eu dormia pouco. Mas, cara, eu estava feliz, porque eu estava ganhando dinheiro. E quando você fala de dinheiro, é muito importante, antes de ir para a nossa pergunta-chave aqui, que tem uma pergunta-chave do canal com o Felicíssimo, né? Mas antes de ir para ela, quando você falou de grana, a gente tem condições de ajudar agora. Então eu quero convidar de novo você, Marque App Promotores. Entra lá, baixa o aplicativo, você que está ouvindo. A gente não vai... Eu não tenho a pretensão, e nem vou dizer para você que a sua vida vai mudar amanhã. O
O que eu estou dizendo para você é que eu vou ajudar, apoiar a você realizar suas conquistas como Marquee Promotores. A gente hoje, em média, paga de comissão R$ 1.800 por um pedido, por uma indicação que vira pedido. Claro, tem que virar pedido, né? Não vamos, de novo, não vamos fantasiar o que não existe. Você vai fazer a indicação. Agora, o que eu vou te assegurar é que o time da Marxel é um time de alta performance, converte 50% de tudo que vem. Então, você vai indicar e vai, com grande possibilidade, vai ter seu comissionamento de 3% do valor do pedido. Não é do valor da indicação, é do valor do pedido que foi feito. Então, baixa agora o @Marquee Promotores e seja um promotor. Marquee Promotores Marxel. Caminhando para o fim, mas vamos lá, fala aí, você ia me falar uma coisa. Eu ia comentar isso que você falou agora, esse convite que você fez para quem está nos assistindo agora, para baixar o aplicativo. Olha, eu reforço tudo isso daí, Felicíssimo, porque o que eu estava falando há pouco aqui, que esse cara precisa de dinheiro. Né? Ele precisa de dinheiro. O motorista, ele não é valorizado, o tempo dele não é valorizado. Coisa mais valorosa é o tempo. Esse cara, ele vai carregar, ele fica numa fila gigante, ele demora para ser atendido. Aí pega no pé dele porque ele tem que descarregar em determinado tempo e ele tem que acelerar. Ele acelera, chega lá no destino, ele espera, não é atendido. Sabe, o cara chega ali numa sexta-feira, 3 horas da tarde, o encarregado fala para ele, mas aqui a gente só recebe até meio-dia. Vai ficar para segunda-feira. É falta de respeito, é falta de infraestrutura logística, é falta de uma programação, que tudo isso impacta na vida desse cidadão. E no ganho dele. E no ganho. Então, quando a gente fala que esse cara não é valorizado, é muito desrespeitado, é sobre isso. São esses os exemplos. Aí, se ele é empregado, ele não tem lá um salário... Eu acho que o salário de um caminhoneiro é baixo. Se ele é autônomo, ele também está perdendo oportunidades ali se ele ficar parado. Se ele ficar parado. Então, mas de toda forma, ele vai ter que ficar parado. Porque a falta de estrutura leva a isso. Ele vai ter que ficar parado. Então, o que eu acho importante no Marquee Promotores? É que a gente está dando uma oportunidade para que ele reverta esse tempo de prejuízo em algo que seja positivo, em receita. Legal, muito Não bom. existe mágica aqui, não existe promessa vazia. O que existe é, você baixa o aplicativo, coloca o código do Jaime, Vida de Estradeiro, que aí você está no meu time, no Marquee Promotores, e aí na hora que você estiver esperando para carregar ou descarregar, viu que a empresa não tem uma doca, fala com o encarregado, olha, aqui a produtividade ia ser melhor, o carregamento ia ser mais acelerado, mais seguro com uma plataforma. Eu posso indicar a você? Aí ele vai falar, sim, você pega lá o nome dele, telefone, e-mail, e o aplicativo tem o campo ali para indicar qual a plataforma seria. No mesmo aplicativo você pode mostrar vídeos para ele entender bem do que você está falando. Basta enviar. Enviou, cai ali para o pessoal de vendas da Marxel. Esse pessoal vai pegar essa indicação, vai entrar em contato. Efetivou a venda, você ganha comissão. 3% sobre a comissão. Que negócio e como é esse? o Felicício falou agora, de cada 10 indicações, 5, né, 50%, o pessoal da Marxel está fechando. Então, o Felicício, se hoje o caminhoneiro está perdendo tempo esperando carga para carregar ou para descarregar, e ele está ali vendo, olhando, hoje ele pode aproveitar esse tempo para fazer a indicação, porque é muito fácil. Eu mesmo estou fazendo indicação. Isso é fantástico. Nós estamos aqui vivendo isso. A gente fala com essa vontade porque a gente está vivendo isso. É algo real. É algo que vai te trazer renda para suas conquistas. Então, entre lá agora no @Marquee Promotores, baixe no aplicativo ou na Apple Store ou na Play Store. E agora você também pode ir na web. Você vai na web e você indica por ali também, pela internet. Então a gente não tem mais como falar, não dá. Dá. Vem para o movimento agora. E aí eu quero caminhar para o fim, né? Infelizmente, porque tem assunto. Dá para a gente fazer vários e nós vamos fazer.
Mas, Jaime, a gente tem uma pergunta muito importante para nós e que retrata para as pessoas que estão nos assistindo o quanto é importante ser feliz. O que te faz feliz hoje, Jaime? Que pergunta bacana, né? O que me faz feliz, né? Rapaz, o que me faz feliz é o que me realiza, né? A gente tem muitos desafios no dia a dia, cara, mas o que me faz feliz hoje é eu olhando para minha família e eu vendo a família que eu estou construindo, as filhas que eu estou formando, a esposa que eu tenho. Isso é o que me deixa feliz, né? Caramba. E é claro, para que eu possa, né, transformar essa família, eu tenho que me transformar, né? Não é egoísmo, a gente tem que olhar para a gente primeiro e se fortalecer, porque se nós somos fortes, quem está ao nosso lado pode contar com a nossa força. Então é você olhar para você, se respeitar, acima de tudo, se respeitar. Eu acho que esse é o ponto, respeitar os teus limites, né? Então é o que te faz feliz. É o que me faz feliz. Você sabe que a gente tá vendo, e é emocionante, porque a voz até dá uma engasgadinha, né? Porque a gente, em todos os episódios, a gente teve a felicidade, graças a Deus, de falar de algo tão importante, algo que às vezes não é tão falado nas mídias, que é família. A gente fala de tanta coisa, né? De dinheiro, de briga, de discussão, de bomba, e às vezes a gente esquece de falar de algo tão importante que é a família. O quanto a família é importante, né? O quanto Sem a família dúvida. nos faz vencer, nos faz nos transformar, enxergar os nossos limites para poder dar limites para que a gente possa chegar num lugar legal. Muito obrigado, eu quero te agradecer muito por ter compartilhado com a gente toda essa vontade de dar voz para as pessoas através de um canal tão importante que é o teu canal Vida de Caminhoneiro. Eu quero Vida de Estradeiro. Perdão, olha lá, é que eu estou na TV Caminhoneiro, Vida de Estradeiro. Muito bom, obrigado pela correção. E aí, Jaime, eu gostaria que você, para toda a audiência da TV Caminhoneiro e da Vida de Estradeiro, que você se despedisse, mas deixando uma pílula aí de importância do que você entende que é importante para que essas pessoas possam seguir e seguir melhor. Cara, que desafio, né? Bom. Eu acho que é bastante responsabilidade, né? Da gente falar assim, né? De você dar uma orientação. Mas, cara, eu acho que uma coisa fundamental é seja você mesmo, ame você mesmo, ame ali a sua família, trabalhe com dignidade, trabalhe com honestidade, faça o seu melhor, entregue o seu melhor para você mesmo, no seu dia a dia, sabe? O resto eu acho que é consequência. Seja verdadeiro. É isso. A rede social hoje, a gente tem tanta fantasia, né? Tanta mentira, né? Tanta vida que não existe. Mas seja você mesmo, sabe? Seja você mesmo. Para você ser verdadeiramente feliz, ser autêntico. Muito bom a todos vocês da TV Caminhoneiro, da Vida de Estradeiro, do Mark App Promotores, da Marcel, de todas as pessoas que estão assistindo hoje aqui. Eu quero, antes de te dar um tchau, voltar a falar para você, vem para um movimento que vai transformar a sua vida. Eu ia falar revolucionar, não, mas vai transformar. Vai trazer renda para você. Entra lá no @markapppromotores e que a gente vai te ajudar a conquistar o que você busca. Muito obrigado, que você tenha um dia felicíssimo. Até o próximo episódio.